Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matemáximo. Meu nome é professor Iago Henrique e vamos continuar com o nosso conteúdo. Até então, nós trabalhamos três operações matemáticas: a adição, a subtração e a multiplicação. Agora, nós vamos trabalhar com a divisão. Divisão que é o calo, é a dificuldade da maioria dos alunos. Então, vamos prestar bastante atenção para perdermos esse medo, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é dividir? Dividir é pegar um número maior, certo? E separar ele em grupos menores de igual valor. Então, nós temos uma nomenclatura, tá? Um método que é conhecido, que o número que eu quero dividir, eu chamo ele de dividendo. É o número que vai ser dividido. O número pelo qual eu vou dividir o dividendo, eu chamo de divisor. O resultado dessa divisão, eu chamo de quociente. E o que sobrar, se sobrar, eu chamo de resto. E esses nomes, esses valores, têm uma relação muito importante que vai ser muito usada mais na frente quando trabalharmos polinômios, quando trabalharmos transformações de ângulos, de grau para radiano, arcos côncavos. Tudo isso a gente vai utilizar essa relação que diz que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E isso é bem simples de a gente perceber. Tá? Então vamos para alguns exemplos. Primeiro, nós temos, logo, antes de dar exemplos, nós temos algumas representações para a divisão. A gente pode utilizar ela com uma barra, certo? 3 barra 4, quer dizer 3 dividido por 4. Podemos utilizar dois pontos também. 2 pontos, 3 dividido por 4. Podemos utilizar a forma de fração, que nós vamos ver mais tarde, e é muito importante. E podemos utilizar essa simbologia aqui. 3, 2 pontos com uma barra e o 4. 3 dividido por 4, ok? Então agora sim, vamos para um exemplo. 69 dividido por 3. Primeira coisa que a gente vai analisar é quantos números eu tenho no meu divisor. Se eu tenho um divisor, eu vou olhar para um número do meu dividendo, ok? Sempre da esquerda para a direita. Então, quem é meu primeiro número no dividendo? É o 6, tá? Então, eu vou dividir 6 por 3. E como a gente falou lá no começo, dividir é separar esse número em grupos com essa quantidade. Então, quantos grupos de 3 cabem num total de 6? Nós temos 2. Por quê? Porque se eu tenho 2 grupos de 3, 2 vezes 3, 6. Então, ó, 6 menos 6 dá 0. Ok? Tem número lá em cima ainda? Tem. Temos o 9. Se eu tenho o 9, eu baixo esse 9, ok? Então, agora nós temos 9 dividido para 3. Quantos grupos de 3 eu tenho num grupo de 9? Eu tenho 9 pessoas na minha sala e eu quero dividir em grupos de 3. Vou ter exatamente 3 grupos. 3 grupos de 3 pessoas dá 9 pessoas. Menos 9 sobrou 0. Tem mais algum número aqui? Não. Então, esse é o fim da minha divisão. Ok? Então, ó, o que é que isso quer dizer quando sobra 0? Quer dizer que não sobrou ninguém naquele grupo de 69 unidades. Quando eu dividir em grupos de 3, eu tenho 23 grupos de 3 unidades e ninguém ficou sobrando. Ok? Então, ó, se a gente for analisar para aquela relação que a gente tem, isso, ó, dividendo, que é o 69, é igual ao divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 23, mais o resto, 0. 3 vezes 23, a gente já aprendeu multiplicação. 3 vezes 23, 69. Mais 0, 69. Essa divisão é uma divisão exata. Ou seja, há exatamente 23 grupos de 3 pessoas num grupo maior de 69 pessoas. Tá? E não sobrou ninguém sem grupo. Até aí, ok? Ok, né? Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos dificultar um pouco as coisas. 423 dividido por 32.
Mas, Iago, eu não sei dividir com o número de duas casas. É a mesma coisa, pessoal. É simples do mesmo jeito. Só que agora, ó, se eu tenho duas casas, eu vou olhar para duas casas do meu dividendo. Então, eu tenho 42 para dividir para 32. Tá? Quantos grupos de 32 unidades eu tenho num grupo maior de 42 unidades? Eu tenho um grupo. Por quê? Porque um grupo de 32 pessoas, de 32 unidades, dá 32 unidades. Então, 42 menos 32 dá um resto de 10 unidades. Ainda tem um número aqui em cima, né? Tem o 3. Então, eu baixo o 3. Então, ó, agora eu tenho 103 para dividir para 32. Mais uma vez, vamos multiplicar, vamos chutar, vamos ver algum valor, tá? Que 32 multiplicado por algum valor dá 103 ou próximo disso. Tá? Quantos grupos de 32 eu tenho num grupo maior de 103? Eu tenho 3 grupos. Porque 3 vezes 32 dá 96. Então, 103 menos 96 dá 7. Eu tenho mais algum número para baixar? Não. Então, esse é o meu resto. Lembrando que a gente está trabalhando com números inteiros, por isso que nós não vamos colocar vírgulas, tá? Então, isso quer dizer que 423 é 32 vezes 13 mais 107. 32 vezes 13 mais 107 dá 423. Como nós temos um resto aqui, essa divisão ela é não exata. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem? Se não estiver entendendo, volta um pouquinho o vídeo, tá? Revê o exemplo. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários a sua dúvida, ok? Mais um exemplo, um número ainda maior. Vamos ver aqui, ó. 4.909 dividido por 12. Nós temos aqui duas casas, então nós vamos ver duas casas aqui, certo? 49 dividido por 12, eu tenho quantos grupos de 12 num grupo de 49? Eu tenho 4 grupos, porque 4 vezes 12 dá 48. 49 menos 48 sobrou uma pessoa ali sozinha. Tenho números aqui para descer? Tenho sim. Então eu desço primeiro o 0. 10 para dividir para 12. Quantos grupos de 10 eu tenho num... Quantos grupos de 12, perdão, eu tenho num grupo maior de 10? Ah, Iago, não dá. 12 é maior do que 10. Então eu não tenho nenhum grupo, tá, de 12 num grupo de 10. Exatamente. Mas como é que eu represento o nada, o nenhum na matemática? É através do zero. Então eu coloco um zero aqui e eu tenho então 0 vezes 12, 0. 10 menos 0, 10. Então o 10 se manteve ali. Agora eu desço o meu 9. Então eu tenho 109 para dividir para 12. Tenho 9 grupos de 12 num grupo de 109. 12 vezes 9 dá 108. 109 menos 108 resta 1. Então, pelo meu método, 4.909 dividido por 12 é a mesma coisa de 4.909 é igual a 12 vezes 409 mais 1. Certo? Mais uma vez, uma divisão não exata. Então, temos essas situações. Mas nós temos aqui observações importantes para o aprendizado. Quem já viu meus vídeos sabe que IOIA são coisas que você deve focar, que você deve lembrar. Primeiro deles, todo número dividido por 1 resulta nele mesmo. Isso pode ser qualquer número. Por exemplo, 15.247 dividido por 1. Eu quero saber, numa plateia de 15.247 pessoas, numa palestra, cada uma vai receber um caderno. Tá? Então, quantos grupos de um caderno eu vou ter para distribuir para as minhas 15.247 pessoas? Eu vou ter exatamente 15.247 cadernos. Isso é óbvio, não é? Então, resto 0. Então, todo número dividido por 1 resulta nele mesmo. Ok?
Segunda observação, não é possível dividir nenhum número por zero, ok? Por que isso? Vamos colocar um exemplo. 20.154 dividido por zero. Eu vou fazer o que eu estava fazendo antes. Quantos grupos de 0 unidades vão resultar num grupo de 20.154? Então eu fui chutando. Ó. 10 vezes 0 dá 0. 15 vezes 0 dá 0. 158.745 vezes 0 continua dando 0. Então eu nunca consigo chegar próximo do 20.154, porque todo número multiplicado por 0 dá 0. A gente viu, né, lá em multiplicação que todo número multiplicado por 0 dá 0. Então eu tenho uma indefinição matemática, certo? Então não é possível dividir nenhum número por 0. E a última observação importante é que 0 dividido por qualquer número resulta em 0. Então eu tenho 0 doces para dividir para 15 pessoas. Cada uma vai receber 0 doces e não vai sobrar doce nenhum, porque não tem nenhum doce para sobrar, nem tem nenhum número para distribuir. Então, 0 dividido por qualquer número sempre é 0. Mas cuidado, 0 não pode ser dividido por 0, porque 0 é um número. E, quando a gente viu aqui, ó, não é possível dividir nenhum número por 0, nem o próprio 0. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode postar aí. Então se inscreve no nosso canal, né, dá like nos vídeos, compartilha com os amigos, ajude os seus amigos a entender matemática também. E fica de olho que nós temos muitas novidades, ok? É isso. Um abraço. Tchau, tchau.